Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um líquido muito precioso, valioso, o mais importante deles, o mais vital para cada um de nós, a água. Quem vai falar sobre água com a gente é o professor Samir Barcha, um geólogo, um estudioso sobre esse assunto e com quem eu vou ter o prazer de conversar durante os próximos 60 minutos sobre os problemas, as soluções, as dificuldades, as responsabilidades que cada um de nós, que cada um de vocês tem com o cuidado com a água. Antes de conversar com o professor Barcha, vou apresentar a vocês duas notícias importantes dessa sexta-feira. Notícia destaque dos jornais de hoje é de que a juíza da 2ª Vara da Fazenda em Rio Preto, Tatiana Pereira Viana, acatou pedido do Ministério Público e deu prazo de 60 dias para que a Prefeitura regularize 92 prédios públicos que não têm auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A juíza também criticou o município pelo fato do inquérito solicitado pelo promotor Sérgio Clementino já durar cerca de um ano, mais de um ano. E se o prazo não for cumprido, o prazo determinado pela juíza agora, a Prefeitura vai ter que pagar multa de R$1.000 por dia por prédio irregular. Entre os prédios irregulares estão unidades básicas de saúde, creches e escolas e, pasmem, até o prédio da Prefeitura na Avenida Alberto Andaló encontra-se em situação irregular. Paralelamente a esse prazo dado pela Justiça, tramita outro inquérito, este na Promotoria da Infância e da Juventude, que investiga a ausência de alvarás e vistoria dos bombeiros nas escolas municipais. O promotor José Heitor dos Santos notificou a Prefeitura para apresentar a relação dessas escolas, mas ainda não recebeu resposta, segundo os jornais noticiam hoje. De acordo com o promotor, poderá ser solicitado à Justiça o fechamento das escolas irregulares. O nosso entrevistado de hoje é graduado em História Natural pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, isso já há alguns anos, mais ou menos em 1962, né, professor? Tem mestrado em Geomorfologia Física pela Universidade de São Paulo, nos anos 70, e doutoramento pelo IBILSE Unesp, em 1973. Livre docente do Departamento de Química e Geociências do IBILSE Unesp de São José do Rio Preto. Atualmente é professor titular aposentado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande, onde exerce a coordenadoria da Câmara Técnica de Água Subterrânea. Professor Samir Felício Barcha, muito obrigado pela sua presença em nosso programa de hoje. Nem é preciso destacar para o nosso telespectador que o assunto água é de relevância fundamental, essencial para cada uma das pessoas, né? Eu queria perguntar para o senhor, nos últimos dias agora com essa história de seca, de falta de chuva, de dificuldades com os poços, etc., a Prefeitura tem anunciado a perspectiva de, às vezes, fazer racionamento, qualquer coisa assim. O que é que está acontecendo com a água? É claro que a água que está acumulada nos lençóis freáticos, né, professor, embaixo da terra, ela, claro, tem que escorrer por gravidade para as regiões mais baixas, né, para as regiões mais baixas. E parece que Rio Preto não fica exatamente numa região das mais baixas, né, por exemplo, no estado de São Paulo e na nossa região. Então, nós temos dificuldades com a água. Obrigado mais uma vez, professor. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos os telespectadores que são privilegiados por poderem ter acesso a um canal Opinião Cidade como o de vocês, no qual assuntos de magna importância são sempre discutidos. Então, como morador de Rio Preto e como telespectador desse canal, eu sou privilegiado exatamente por ter acesso a esse tipo de programação que leva ao cidadão os problemas. Você acabou de anunciar aí 2 grandes problemas e eu fico me perguntando, na verdade, os poderes públicos sempre se omitiram das próprias leis que o próprio poder estabelece. Quer dizer, o cidadão é obrigado a cumprir, o poder público não fica desobrigado, se desobriga, se autodesobriga. Então, na verdade, você já imaginou a interdição de todos esses prédios que você relacionou aí, não é? 92 prédios públicos. O problema da saúde, o problema das aulas, não é? É uma convulsão social realmente. Não é? Bem, em relação à água,
Eu queria fazer apenas um remendozinho àquilo que você disse. Claro, eu não sou mais coordenador da Câmara Técnica de Água Subterrânea. É a nossa geóloga, é a Cristiane Guirotto. Eu já fui e hoje eu não sou mais, eu sou apenas vice-coordenador, mas eu participo do comitê desde a sua fundação. Sim. Bem, na verdade, o problema da água em Rio Preto, poderemos ter sim racionamento. Por quê? Porque o sistema de exploração de água de Rio Preto, ele está baseado em dois aspectos. Primeiro, a exploração de água subterrânea e a exploração de água de superfície. A água de superfície através do trecho do Rio Preto Superior, que vem formar as represas. E a água subterrânea, a exploração através de poços perfurados no aquífero Bauru, que é esse mais superficial sobre o qual nós pisamos, e poços que foram perfurados, estão perfurados no aquífero Guarani, que esses poços exploram a água que está localizada lá embaixo, a 1.000 metros, mil e poucos metros de profundidade. Se nós tivéssemos uma exploração racional desses poços, nós não teríamos problemas relativamente à seca. Mas como esses poços foram mal perfurados, sem obedecer a critérios técnicos, e de início não havia nenhuma legislação, não havia nenhuma preocupação, nenhuma fiscalização, eles foram perfurados ao bel prazer, ao interesse do proprietário. Então hoje nós temos um número extraordinariamente grande de poços no perímetro urbano de Rio Preto. Eu calculo mais de 4.000 poços no Bauru. Então, a quantidade de poços aí é muito maior do que aquela que racionalmente eu poderia estabelecer para que eu tivesse a certeza de que o aquífero me abasteceria independentemente de seca ou de chuva. A quantidade de água subterrânea lá embaixo do aquífero é muito grande. Para você ter uma ideia, 1 metro cúbico de rocha do Bauru, ele consegue armazenar 180 litros de água. 1 metro cúbico. Agora você imagina uma área de aproximadamente 60 mil quilômetros quadrados. Quantos metros cúbicos de rocha eu vou ter? Então, em cada metro cúbico, 180 litros, eu terei uma quantidade enorme. Mas o problema, Rei, é que nós ainda não temos condições e não fizemos nenhum estudo de avaliação de quanto de água nós temos aí nesse subsolo. Quanto nós temos? Fomos gastando sem ter... eu sei que nós temos. O Bauru tem, eu tenho já feito até pesquisas que eu já fiz, determinando o que a gente chama de porosidade da rocha, esses espaços vazios lá dentro preenchidos por água. Porosidade é da ordem de 18%, então 1 metro cúbico de 180 litros de água. Mas você não pode retirar os 180, não dá. Você tem aquilo que a gente chama de reserva explotável, aquela que você pode retirar. Então nós não temos em Rio Preto, não obstante 4.000 poços só no perímetro urbano, nós não temos nenhum estudo que diga, olha, a reserva permanente, a reserva total é essa, a reserva permanente é aquela que independe de chuva, de seca, é essa, e dessa nós podemos retirar X, sem que isso altere o ciclo hidrológico. Porque de onde vem essa água subterrânea? Vem da infiltração de água de chuva. Não é? Então, chega um período do ano em que a água de chuva para, não há infiltração. Mas se o seu poço estiver dimensionado, no sentido dele ter que retirar um determinado volume que corresponde àquilo que a rocha, o aquífero naquele local pode fornecer sem alterar o seu equilíbrio hidrológico, eu não tenho problemas de seca, entende? Mas infelizmente, nós não temos isso e os poços estão funcionando a todo vapor. E muito mais ainda em época de seca, né? Um dia nós vamos ter essa informação, professor? O senhor também já não acredita? Olha, eu nesses 30 anos de trabalho, eu venho sempre pregando. Nós não tivemos condições de fazer isso na Unesp, porque isso demanda o quê? Demanda dinheiro, demanda mais equipe, demanda equipamentos que nós não temos. Mas no comitê, nós sempre pregamos essa necessidade e sempre sugerimos ao SEMAI, como premissa, a necessidade de se estabelecer isso. Quanto de água nós temos em Rio Preto?
Nós não sabemos. O que nós sabemos, isso há um trabalho de pesquisa realizado por um professor da Unesp de Ilha Solteira. Ele fez um trabalho de doutorado lá na USP de São Carlos, e aqui sobre a nossa área. Então, para você ter uma ideia, há regiões do centro da cidade onde os poços estão retirando 2,5 vezes a mais de água do que aquela que a natureza repõe através do ciclo hidrológico. Ora, você tem uma conta bancária de 100. Se você retira 50 e põe 50, a sua conta sempre estará com 100. Com 100, tá. Mas se você retira 50 e repõe só 20, você vai tendo um déficit. A sua conta vai abaixando, 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 chegará um tempo que você não tem mais dinheiro para tirar. Claro que os poços, eles jamais vão secar, o aquífero, melhor dizendo, jamais vai secar. Mas a retirada de água que você é capaz de retirar, vai diminuindo, diminuindo até o poço seca sim. Então o que está acontecendo em Rio Preto, em muitos lugares, o nível de água dentro do poço, do aquífero, vai rebaixando. Então o proprietário vai ter que afundar mais a bomba, o volume de água produzida é menor, a quantidade de energia é maior, então nós estamos já com esses percalços. Não é? Uma profundidade que há 30 anos atrás poderia ser menor do que hoje no Bauru? Olha, há estudos, há informações, por exemplo, de muitos poços na cidade. Há 30 anos atrás, esse nível era de 8, 10, 12 metros de profundidade. Hoje estão a 48, 50 metros de profundidade. Então você já viu quanto esses poços já rebaixaram. Era quase de superfície, né, professor? Pois é. Então, esse é um fenômeno que a gente chama de superexplotação desenfreada. Então nós temos que fazer. No Comitê da Bacia do Turvo Grande, nós já sugerimos ao DAE, e o DAE, ao FEIDRO, melhor dizendo, a realização de um trabalho. Esse trabalho foi feito, ainda que parcial, mas foi feito, mas já deu algumas ideias, essas que eu estou falando, problema de rebaixamento, problema de retirada de água, muitas vezes maior do que aquela que o aquífero repõe. Mas há necessidade de um investimento maior. Por exemplo, eu defendo a ideia de que o SEMAI deva contratar uma equipe especializada para fazer um projeto de pesquisa para avaliar a quantidade de água que tem no município de Rio Preto. Fazer um recenseamento da água. Da água subterrânea no Bauru. E quanto nós temos de reservas permanentes e quanto nós podemos explorar. Aí nós vamos ver quanto de água nós estamos retirando, se estamos retirando a mais ou menos, e quais áreas ainda poderão fornecer um volume de água suficiente para as necessidades futuras. A gente vai ver quanto a gente está gastando na nossa conta no banco. Né? O que está acontecendo atualmente é que se for um poço aqui, outro ali, e o caos se estabelece. Quer dizer, no momento em que o poder público precisar realmente para valer desse insumo, desse recurso hídrico, ele já está totalmente desvirtuado, desequilibrado no seu ciclo hidrológico. Então há essa necessidade realmente. Professor, o ciclo hidrológico, no caso do Bauru, ele demora quanto tempo para... Se eu tomar um copo d'água do Bauru hoje, quanto tempo ele vai demorar para voltar lá pelo ciclo hidrológico? A recarga ela é relativamente rápida. Por exemplo, nós já fizemos um trabalho na Unesp, até liderado pelo professor Faad Moisés Aridi, professor Faad Moisés Aridi, nós e mais um outro geólogo, que fazíamos parte então do departamento de Geologia e Paleontologia da Unesp, fizemos um trabalho, e esse trabalho mostrou que a água de chuva que cai aqui, até atingir a recarga, ela leva 3 meses para recarregar. Então, a seca. Agora, o solo está com o nível mínimo de água. Para ele atingir o nível de saturação, ele leva 3 meses após a queda da chuva. Então, o nosso ciclo pluvial aqui, ele mostra que janeiro, fevereiro e março são os meses mais abundantes em água. Até o ano passado, né? Normalmente. Quando estou falando no ciclo normal, porque há períodos de seca máxima e há períodos de
de pluviosidade máxima. Então, o ciclo ele é assim. Certo. Então, isso mostra que lá para fim de maio, junho, é que o solo vai estar com a sua capacidade máxima de água saturada. Muito bem. Porém, essa água que recarrega, ela vai recarregar o topo do aquífero, quer dizer, a parte superficial, lá em cima. Mas essa água que está no aquífero, ela também caminha, conforme você disse. Não é grandes distâncias, como você falou, de uma região que Rio Preto está baixo ou em outras regiões do estado, não. Ela tem células. Por exemplo, entre o Canela e o Borá tem uma célula. A água penetra ali no espigão e cai para o Borá, cai para o Canela. E ambos os lados cai para o Rio Preto. A bacia do Rio Preto, ela faz parte da bacia do Turvo, então essa água tende a quê? A migrar em direções baixas. Muito bem. Esse caminhamento da água subterrânea na nossa região, ele é muito lento, é da ordem de 10 metros por ano. Então você imagina, para a água ir, água subterrânea, que está lá embaixo, já no aquífero, bonitinha, já se infiltrou, faz parte da água subterrânea. Se eu fizer um buraco aqui, se eu fizer um ponto aqui do lado da sarjeta aqui da rua, e medir, se eu pudesse medir, quando a água chegar do outro lado da sarjeta, 10 metros, isso durou um ano. E há locais, há aquíferos em que a água se movimenta mais lentamente, e o Guarani, que está aqui embaixo, a água para renovar, ela leva apenas 10 mil anos. Isso demora um pouco mais, né? Demora um pouco mais. Não adianta ter pressa. Então, isso mostra o seguinte, que você, para introduzir uma mudança no aquífero, você precisa conhecer bem as suas características, as suas propriedades, sob pena de você torná-lo inviável, tanto do ponto de vista de volume, quanto da qualidade, que é um grande problema da água subterrânea em São José do Rio Preto, na zona central, né? A qualidade dela. Daqui a pouco eu queria até conversar bastante com o senhor sobre isso, essa questão da contaminação, dos riscos de contaminação da água, etc. Mas vamos falar ainda um pouco mais sobre a questão da quantidade da água. Na água subterrânea a gente não consegue ver que ela está baixando muito não, as pessoas conseguem perceber com o tempo, o poço tem que aprofundar mais, etc. Na água, no manancial de superfície, em Rio Preto o Rio Preto, e sobretudo as represas formadas ao longo do Rio Preto, né? Estão dizendo agora que a represa que responde hoje por mais ou menos 25% do abastecimento de água da cidade, né? Ela está baixando muito. Outro dia, as imagens aí das televisões, dos jornais, mostravam exatamente isso, que naquele vertedouro da represa não caía mais água ali, já devia estar bastante baixa, né? Isso é sinal de quê, professor? Quer dizer, é só a seca mesmo ou nós estamos retirando mais água da represa do que deveríamos também? Bom, são as duas coisas. O que alimenta um rio? Um rio é alimentado, na época das chuvas, pela água de superfície. Cai, escorre e vai direto lá. Mas isso é o quê? Uma alimentação temporária, rápida. E por que um rio continua perene na época de seca? Porque ele é alimentado pelo que a gente chama de fluxo de base dos aquíferos. Então, os aquíferos caminham, os aquíferos de superfície, digamos assim, os lençóis freáticos, um termo popular, o topo do aquífero, o movimento dele fundamental é do espigão para o vale. E chegando no vale, ele aflora. Você, como pescador, já está na beira do rio, você tem que atravessar aquele pântano, aquela zona pantanosa, você já encontrou muitas minas, o que é? São as minas, as nascentes, aquela coisa. Isso, é o lençol subterrâneo, o topo do lençol, que já está aflorando. Tá, então, essa água vem alimentar os rios, é o fluxo de base. Muito bem. Você se lembra que eu disse que o nível, do lençol freático está baixando, por quê? Porque a quantidade de água que a gente retira é grande. E ainda mais, esse topo, ele varia com a estação do ano, o topo do aquífero. Na chuva ele sobe, na seca ele desce. Você que já morou no sítio já viu o problema das cisternas. Na época de seca, a baixa vai lá embaixo, e na época de chuva, sobe para você entijolar mais a cisterna. Essa variação é normal. Quanto mais seca, maior é a variação. Então, uma seca prolongada, a quantidade de água dos rios dos mananciais subterrâneos para os rios vai diminuindo até praticamente secar. Se secar, o rio seca. Bom, então diminuiu bastante. Muito bem. A represa, além de ter agora uma contribuição menor dos lençóis freáticos, ainda tem o problema da evaporação. Nessa época de calor intenso,
aquele filme de água, que o topo da represa, da água, evapora uma quantidade enorme por dia. Então, somando-se a retirada de água que você faz, mais a água de evaporação, você tem um volume maior do que a contribuição subterrânea. Consequentemente, a sua conta bancária vai o quê? Vai rebaixar. Não é isso? A lei diz que eu não posso retirar mais do que 20%, 22%, 25% talvez, de água de um rio, sob pena de eu criar problemas para a jusante. Então, não adianta você fazer um lago desse tamanho para acumular mais água. Você não pode retirar mais água daquele lago permanentemente do que o fluxo da água normal. O que você pode é retirar um volume maior temporariamente, sob pena do lago diminuir. É o que está acontecendo, realmente. Então, nós estamos retirando mais água do que a natureza pode fornecer ao próprio Rio Preto. Deveríamos. Então, isso daí, a água de superfície, ela está diretamente ligada ao ciclo, ao clima. Ela sofre interferências. Enquanto que a água subterrânea sofre muito pequena, uma pequeníssima interferência do ciclo do clima. Daí a vantagem de você explorar racionalmente a água subterrânea. Na analogia que o senhor fez com a questão da conta bancária ali, no caso da água de superfície, a questão hidrológica cobra juros também, né? Além do dinheiro que você, além da água que você tira, você perde com evaporação, perde uma série de outras coisas. E um juro maior do que o cartão de crédito, né? Muito maior, exorbitante. A gente vê. Por exemplo, eu sempre defendi, Rei, a necessidade de um investimento no saneamento global, permanente, manutenção da qualidade sanitária da água do Rio Preto, a montante das represas. Sempre. Eu sempre abjurei a ideia do Rio Preto morto. E eu não gosto disso. Nós temos que preservar o Rio Preto. Você já imaginou o dia que, quando o SEMAI fechou o abastecimento de água da represa para fazer cuidados com os filtros, que é uma coisa necessária, quantas pessoas ficaram desabastecidas pelo SEMAI? 120 mil, por aí que o SEMAI falou, né? 130 mil pessoas. Por quê? Porque não há possibilidade de repor a água do sistema de Rio Preto para aquelas regiões abastecidas por água da represa. Então, você já imaginou o dia que aquilo não for temporário, mas for permanente? Nossa. Onde é que nós vamos buscar água? Fala assim, buscar água lá no Rio Grande. Para uma porção de coisas. Mas que também é um processo caro, né? Mas o que me espanta é o seguinte, eu acho que um dia nós vamos buscar água no Rio Grande, sim. Mas eu acho que isso é um projeto tão grandioso e tão importante, tão necessário e tão caro, que ele não pode, a população não pode ficar assim, eu estou ouvindo, eu ouvi falar. Eu acho que a população tem que participar realmente. Por isso eu convido, se você me der permissão, por favor, convido a todos amanhã na Câmara Municipal a conferência exatamente sobre o programa de saneamento de Rio Preto. Nós vamos participar de uma conferência alternativa, que é aquela que o poder público vai fazer, já está fazendo, na mesma hora, mas em local diferente. Nós vamos discutir isso e queremos discutir com a população. E não nós chegarmos e falar assim, olha, é assim, vai ser assim ou assado. Não há saída sem a participação da comunidade. É evidente, nós não podemos. É um problema grave, um problema sério, um problema que vai atingir gerações. Sem dúvida, professor. Agora há pouco o senhor citou a questão do Comitê da Bacia Turvo e Grande, né? Vamos explicar mais ou menos para o espectador o que é isso. Na verdade, é um organismo, é um grupo de estudos, de ação, criado pelo DAE, né? do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que reúne representantes do poder público de vários municípios, não apenas da cidade aqui de Rio Preto, mas de vários municípios, até porque os lençóis subterrâneos não têm divisa, né? não respeitam as divisas dos municípios, né? Então todo município tem que ter a sua responsabilidade sobre isso. Foi um avanço a criação dos comitês das bacias, o que eles têm feito, o que tem acontecido de positivo com isso? Um avanço extraordinário. Na verdade, quando em 95... foi publicada a lei que criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu o seguinte, os problemas
os problemas ambientais devem ser discutidos em termos de bacias hidrográficas, certo? Certo. Então você tem a bacia do Rio Preto, que faz parte da bacia do Turvo, o Turvo faz parte da bacia do Rio Grande. Então essa lei que instituiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ela deixou para os estados a prerrogativa de se organizar também no seu interior do estado, mas sempre à luz dos fundamentos básicos dessa lei federal. Então foram criados em 95 os chamados comitês de bacias. O estado de São Paulo foi dividido em, se não me engano, em 21 comitês. Cada comitê está adstrito a uma determinada bacia. Então o nosso comitê aqui na região é o comitê chamado da Bacia do Turvo Grande. Então, todos os municípios inseridos nessa bacia, que vai desde Santa Adélia, Monte Alto, onde nasce o rio Turvo, até Votuporanga, Fernandópolis, todos esses municípios fazem parte do comitê. O grande avanço do comitê é que ele é instituído de forma tripartite. Uma parte constituída pelos municípios, representantes dos municípios da bacia, uma parte representada por funcionários das secretarias estaduais daquela bacia e uma terceira parte, o terceiro tripé, por representantes das sociedades civis organizadas e formalmente estabelecidas. Por exemplo, universidade, sociedade dos engenheiros, etc. E sociedade dos engenheiros, o Rotary, eu faço parte sou representante do meu clube, Rotary Clube Norte, a Sociedade dos Engenheiros, a Fiesp, a Sociedade enfim, qualquer entidade civil organizada, formalmente organizada, pode pleitear. Então, esse comitê são 18 mais 18, são 54 representantes. Então, tudo ali é discutido em termos de bacia ali. Vem verba do FEHIDRO, que é o órgão, um órgão estadual que envolve todos os comitês. Essas verbas, elas são distribuídas pelo comitê local através de projetos. Quem quiser faz projeto, e esses projetos sempre serão analisados e as verbas são distribuídas. Então foi um grande avanço, por quê? Porque antigamente a verba era liberada diretamente do governo ou dos seus representantes para a prefeitura, agora não. Dentro do comitê, ela é submetida a um estudo, e desse estudo faz parte a sociedade civil. E tem um controle maior, então, sem Claro, dúvida. E temos direito a voz e voto. Então esse foi o grande avanço. Entre outros casos, isso tem estimulado, por exemplo, a multiplicação de tratamentos de esgoto. Olha, sem dúvida, se você pegar o problema do lixo, hoje no comitê, na bacia do Turvo Grande, 90% dos lixões desapareceram. E o tratamento do esgoto doméstico, teve um avanço fundamental, fantástico em termos de comitê. Grande mesmo, né? Foi. Realmente, o ganho ambiental foi muito grande, extremamente grande. Mas ainda existem grandes problemas ainda, né? Especialmente os criados pelas grandes cidades, Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis, Mirassol, ainda as grandes cidades ainda estão criando grandes problemas. Mas o comitê realmente é um fórum livre e é um fórum onde a sociedade civil tem uma participação paritária. E é bacana, né, professor, quando a gente percebe que há coisas positivas também para se dizer, né? Que pois é. Há uma tendência a gente ficar só apontando as coisas negativas, etc. Eu vi que tem coisa positiva. Que bom, claro que tem problema ainda. Essa lei federal de 95, instituindo os comitês, foi realmente um avanço extraordinário. Agora, ainda, infelizmente, os comitês ainda sofrem uma interferência, né? Você sabe. Na hora de eleger um presidente, por exemplo, essa última eleição, na hora de eleger um presidente, então, aquela história, como são 18 votantes do Estado, 18 votantes dos municípios e 18 votantes da sociedade civil, então a sociedade civil, às vezes, ela pode lutar contra um número maior, mas muitas vezes nós temos a compreensão, muitos prefeitos que entendem realmente a democracia dentro do comitê, muitos funcionários públicos, representantes de secretaria, têm se posicionado junto com a sociedade civil
Mas ainda existem interferências, infelizmente ainda nós padecemos desse vício, né? Do cacifismo. Existe esse termo? Acho que isso é do Brasil, né, professor? Mas felizmente o comitê realmente é um avanço extraordinário. Que bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, eu peço a sua licença para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco para continuar conversando sobre todos esses assuntos de grande relevância para nós aí. Daqui a pouco eu vou perguntar para o professor sobre a atual situação hoje do aquífero Guarani, aquele que está mais baixo, está mais de 1 quilômetro de distância embaixo da terra. E também perguntar sobre os riscos de contaminação nos poços os poços Bauru, né, esses poços mais próximos da gente que estão aí a 50, 60, 80 metros de profundidade. Um rápido intervalo e nós voltamos já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Eu estou conversando com o professor Samir Felício Barcha, aqui no Opinião Cidade, sobre a questão da água, sobre a questão do abastecimento de água, das reservas naturais de água, que afetam a todos aqui em São José do Rio Preto. O professor mencionou agora há pouco, tem uma atividade prevista para amanhã, né, sábado, na Unip, em Rio Preto. Como é que é isso? O que é isso mesmo, professor? Vamos repetir essa informação, por favor. Na verdade, estou mais interessado na nossa conferência paralela, que vai ser feita amanhã a partir das 8h30 na Câmara Municipal. Vem o representante da ANA, vem fazer uma palestra de abertura. ANA é a Agência Nacional de Águas, de Águas, né? Ou do Ministério das Cidades, um dos dois. Certo. Esse Ministério da Cidade, ele instituiu uma determinação que os municípios, a partir de 2014, têm que ter um plano de saneamento básico. E esse plano deve ser constituído com a participação maciça e obrigatória de toda a comunidade. Então, como nós sentimos que em Rio Preto essa participação não foi adequada por razões de pressa e de outros aspectos que não gostaria de discutir aqui... Não foi tão maciça quanto deveria ser. Então, pessoas desinteressadas e interessadas na questão, mas desvinculadas de qualquer posicionamento político, partidário, essa coisa toda, começou a se reunir e decidiu-se fazer uma conferência paralela, no mesmo dia, na mesma hora, sobre o mesmo problema, saneamento básico, plano de saneamento básico para o município, porém na Câmara Municipal, a partir das 8h30. Para a qual eu convido todos os interessados que quiserem. Quem quiser ir lá, vai participar. Olha, eu tenho uma questão aqui que eu gostaria de levantar. Pois não, vai discutir, vai ouvir. Enfim, vai participar. É o que a gente quer mesmo. O que saia um documento com fundações democráticas as mais amplas possíveis. Bacana. Então, todo mundo está convidado. Amanhã, sábado, a partir das 8h30 da manhã, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, ali perto da Avenida Roberto Andaló, ao lado da Prefeitura, todo mundo sabe onde é. Professor Samir Barcha, e o aquífero Guarani? Agora há pouco o senhor se ateve um pouco mais à questão do Bauru, que é o aquífero mais próximo da gente aqui, e o Guarani está mais embaixo, está um pouco mais longe. O furo é mais embaixo. Né? Isso. Ele está sendo mais bem cuidado do que o Bauru? Como é que avaliação o senhor faz disso, da exploração do Guarani? Olha, eu fico extremamente preocupado também com relação ao aquífero Guarani. Primeiro, há trabalhos de colegas nossos em Ribeirão Preto, onde o aquífero Guarani, ele aflora, quer dizer, a área de recarga dele, onde começa a entrar água, ali naquela região de Ribeirão Preto e desce para o sul. Então, o professor Osmar Cinelli, que é um grande cientista ligado à água subterrânea, ele tem feito estudos lá em Ribeirão Preto sobre a poluição do Guarani lá, porque o Guarani lá os poços lá têm 100, 200, 300 metros de profundidade. Por quê? Porque o Guarani lá está bem rasinho.
ao passo que aqui em Rio Preto, o Guarani está de 850, 900 a 1.000 metros, 1.100 metros de profundidade. Então, a penetração aqui de qualquer poluente aqui não é fácil, a não ser que seja pela boca do poço. Mas lá naquela região de Ribeirão Preto, a poluição já é por zona de infiltração. Por quê? Porque o aquífero está raso. Mas a grande preocupação é que nós conhecemos ainda muito pouco sobre o aquífero para podermos explorá-lo convenientemente. Vou te dar um exemplo. O Poço do Solo Sagrado, ele foi perfurado, ele tem 1.100 e poucos metros. No início, ele foi perfurado para produzir 1 milhão de litros por hora. É o Poço da Penha, né? Não, o Poço da Penha é outro. Que deu problema, o Poço da Penha. Todos eles dão problema. Todos eles dão problema. Então, 1 milhão de litros por hora houve necessidade de se projetar um sistema de bombeamento que não existia. Agora, você imagina construir um megalo sistema de bombeamento daquela água, 1 milhão de litros por hora. Deu no que deu. Aqueles problemas que todos nós conhecemos. Hoje o poço está em torno, acho que de 400, 500 metros cúbicos por hora, o que já é uma quantidade muito grande. Os poços de Rio Preto, felizmente agora já parece que o problema já foi sanado. Esses poços do Guarani, surpreendentemente, também sofreram rebaixamento de início. Você se lembra daquela odisseia que aconteceu na época do governo do Edinho, do poço do Jardim Urano? A câmara de bombeamento estava situada a uma profundidade, se não me engano, 80 a 100 metros. Com o bombeamento rápido, o nível rebaixou surpreendentemente. Ninguém esperava aquilo. Houve necessidade de rebaixar a câmara de bombeamento. E isso teve que perfurar essa câmara de bombeamento no basalto, aquela rocha preta. E o basalto ali era todo fraturado, quebradiço. O que aconteceu? Caía material lá dentro. Nossa, até para desentupir aquele poço. E depois, a rapidez do bombeamento fez com que a água que era rica em carbonato, quando ela entrava no poço, a queda de pressão fazia com que o carbonato precipitasse em torno do filtro do poço, entupia tudo. Então a vazão caía de 300 e tantos litros por 1.000 litros por hora para 50, 60 mil litros por hora. Quer dizer, todo aquele problema danado que aconteceu. Por quê? Por falta de conhecimento técnico de como explorar aquilo racionalmente. Então hoje nós já estamos avançando. O SEMAI, a parte de geologia, parece que já está tomando conta desses problemas, diminuindo a vazão desses poços, controlando o rebaixamento. Administrando racionalmente. Mas o que eu fico que me causa grande preocupação é que a água do Guarani está sendo também explorada para fins da agroindústria. E a agroindústria, que requer uma grande quantidade de água, como é que esses poços vão funcionar? Sob controle de quem? Quem é que vai controlar? Qual é o retorno disso? Porque é um bem público. Qual é o retorno disso? Qual é a devolução que as empresas que fazem uso dessa água dão para a comunidade? Enfim, entende? Eu acho que nós precisamos estabelecer critérios. Você está sendo beneficiado por um bem público, mas você deve devolver para a comunidade pública também alguma coisa em contrário. Ou seja, municípios e produtores vão ter que pagar pela água que eles usam. Todo mundo vai ter que pagar, até nós também. Então, eu pergunto para você, hoje o Brasil está exportando, eu vi esse número, eu fiquei espantado, bilhões de litros de água por dia para o exterior. Na forma do quê? De produtos agroindustriais, carne, ovos, arroz, feijão, soja, tudo isso requer água. Sim. É o que a gente chama de pegada da água. 1 quilo de carne, por exemplo, para ser produzida, consome 18, 20 litros de água. Fica mais barato para um país que não tem água comprar essa carne aqui do que explorar água que ele não tem a um custo extraordinário.
Então eu pergunto, nós estamos exportando essa água. E às vezes isso acaba não aparecendo no custo desse produto de exportação, né? Acaba sendo diluído aí. Mas veja bem, o que me preocupa é o seguinte, né, mas a balança comercial, ela é salva pela agroindústria. Tudo bem, a balança comercial, mas eu pergunto, não poderia haver um retorno muito maior, um ganho muito maior em termos comunitários? Poderia haver. A minha preocupação é essa. Sem dúvida. Porque a maior parte do lucro, não precisa dizer para onde fica, né? Não é verdade? Então eu não sou contra que se incentive a exploração dos bens comunitários, dos bens que são do povo, da nação brasileira. Não sou contra, porque também não tem... Você tem lá uma mina de ouro lá, que adianta se você não puder explorá-la? Não adianta nada o ouro lá, não é? Mas terá que haver o trabalho para poder produzir aquele ouro, transformar em bem. Então, não sou contra, mas desde que aquela exploração se reverta também em ações que beneficiam a comunidade. Eu acho que o alimento no Brasil é caro. E nós temos o quê? Terras à vontade, sol o ano inteiro. E, no entanto, nós temos o quê? Alimentos caros. Por que a produção não poderia ser mais barateada? Temos água em quantidade, bastante água. Então, eu não sou contra que explore o Guarani, mas eu sou a favor do estabelecimento do quê? De troca. Quem explora tem que devolver à comunidade. Não estou falando ao cidadão, estou falando à comunidade parte dos ganhos, mas uma parte mais substanciosa. Vai falar, não, mas dá emprego. Tudo bem, mas só basta emprego. Eu acho que só... Além disso, né, professor? Temos que avançar nisso. Tem que avançar, nós temos que avançar, realmente. Entende? Professor... Então, o Guarani, a gente fala assim, o mundo inteiro, se acabasse a água, o Guarani daria para sustentar. Olha, vamos devagar, vamos com cuidado. Sem avaliações precipitadas, né? Vamos com cuidado, porque o ciclo hidrológico do Bauru, ele envolve cerca de, como eu falei, 10 mil anos, né? Do Bauru ou do Guarani? Do Guarani. Então você vê, por exemplo, a Argélia, aqueles países da Tunísia, especialmente a Argélia, exploraram demasiadamente a água subterrânea lá, naquela região deserta deles, água subterrânea fossilizada, quer dizer, ela não tem mais reposição, porque lá é deserto. E hoje eles retiraram de tal forma que estão com problema. Entende? Por que não os governantes que queriam fazer a sua base política, não, vamos aproveitar essa água, aquela coisa toda, num ciclo de 10, 15, 20 anos, não, tem que ser uma exploração, uma exploração permanente, uma exploração a longo prazo, que perdure. Ainda bem que isso está sendo estudado, né, professor? Está sendo Então essa é a minha grande preocupação, água subterrânea, nós estamos exportando água para o mundo inteiro. Na forma de produtos agrícolas, de commodities agrícolas. Isso. Então, eu pergunto, qual é o retorno disso em termos de bens, em termos de bem-estar nacional? Entende? Não falo só de empregos. Eu estou falando de algo mais além do emprego. Nós estamos falando de vida, né, professor? A água é complicado. Exato. Né? Porque às vezes o emprego, para eu trabalhar naquele emprego, eu tenho que levantar 4 horas da manhã, tomar 2 ônibus de ir, 2 ônibus para voltar, aquela coisa toda. Então eu pergunto, que emprego é isso daí? Não é verdade? Tá certo. Então, que me avaliem, que me compreendam. Não sou contra a atividade particular, muito pelo contrário. Eu acho que nós dependemos de atividade particular, sim. Mas que haja o quê? Uma compreensão de que aquilo pertence a todos nós e nós podemos e devemos usufruir daquilo de forma digna, de forma humana. Né? Sem dúvida. Professor, o senhor tocou num assunto agora há pouco que me chamou bastante atenção, até porque há algum tempo alguém me mostrou um pedaço de um encanamento, de um cano da prefeitura, quase que totalmente entupido, né? Pelo carbonato de cálcio, é isso? Aquele resíduo esbranquiçado que chega a entupir mesmo os encanamentos de água, né? Qual é a causa disso? Pelo que o senhor me disse aí, pode ser problemas na hora de retirar a água, né? Não é que aquilo lá esteja... faça parte, como é que é aquilo? Na verdade, isso acontece lá na Zona Norte, por exemplo, especialmente com o Poço do Solo Sagrado, o Poço da Penha, todos os poções que a gente fala, eles produzem uma água
bicarbonatada, predominantemente bicarbonatada. E a quantidade de bicarbonato é muito grande. Só que esse bicarbonato, ele está solubilizado na água, está dissolvido. Certo. Você põe um pouco de sal na água, mexe, cadê o sal? Mas você vai experimentar a água, ela está salgada. Se você colocar bastante sal, vai indo que uma certa quantidade não se solubiliza, fica no fundo, precipita. O que acontece com a água desses poções? Ela vem com uma quantidade grande de bicarbonato, embora ela tenha carbonato. O carbonato não é solúvel em água, ele é muito pouco solúvel. O bicarbonato é totalmente solúvel, dependendo da temperatura e do pH da água. Muito bem, quando você produz essa água dos poções, ela vem quente, não é? Ela vem quente. E quando ela é injetada na rede, ela resfria um pouco. E durante a noite, quando a água para no encanamento, o que acontece? Ali acontece uma troca de calor. E nessa superfície trocadora de calor, que é a parede interna do cano, a água quente cede calor para o solo. E nessas condições, então, o bicarbonato que estava solúvel, a água que era suficiente para dissolver esse bicarbonato, ela vai se tornando cada vez mais insuficiente. E uma quantidade de bicarbonato se precipita, se transforma em carbonato. É uma reaçãozinha química aí, perda de CO2. E esse carbonato, sendo insolúvel, ele deposita na parede do cano. Quando de manhã a água se movimenta, não deposita mais, porque ela está se movimentando. À noite ela volta e vão formando camadas. Chega a entupir totalmente canos assim. Impressionante, né? Canos de 2,5 polegadas, 3 polegadas, eu já os vi, totalmente entupidos. O que é que o SEMAI tem que fazer? Ir lá e trocar toda aquela seção. Não passa mais água. Não passa água. Certo? Não passa mais água. Agora, o fato então, disso essa água é característica da água do Guarani. É uma água mineral, porque essa água dos poços, que nós temos aqui dos poções, é uma água verdadeiramente mineral. Diferente dessas águas que a gente chama água mineral de mesa. Elas não são mineral no termo, na acepção legal do termo, de acordo com o Código de Águas. Não são, elas são águas minerais de mesa, porque toda água é uma água mineral. Ela é de mesa, não tem propriedades nenhuma, a não ser umas são mais leves e outras são mais pesadas. E devem ser potáveis. Mas a água mineral, ela tem que ter uma grande quantidade de sais dissolvidos, tem que ter um ou mais minerais raros e de ação medicinal. A nossa água aqui, dos poções, toda ela é água mineral na acepção do termo. Ela contém fluoretos, em grande quantidade, 0,45, 0,50. Elas contêm vanádio em grande quantidade, 0,05, 0,06. Fala também do vanádio, né? Vanádio. Você não precisa ir a Ibirá para buscar água. Vai aqui no solo sagrado, vai aqui na Penha, vai aqui no jardim, no Urano, vai lá perto do Ibilce. Onde houver um poço desse grande, você coleta a água de lá, você está coletando água mineral vanádica. É a mesma água de Ibirá. Você pega as duas composições químicas e coloca assim, ela se sobrepõe, inclusive com vanádio. Então, Rio Preto, eu escrevi um artigo no jornal dizendo o seguinte: Rio Preto é uma cidade abastecida por água mineral do tipo raro. Vanádio. Puxa vida. Você não sabia disso? Não sabia. Então não sei se é motivo para ficar contente com essa informação, mas a gente fica, é bom, né? Pois é. Professor, mas e a questão dos carbonatos, ou do bicarbonato, está dissolvido na água distribuída à população? Isso não traz nenhum risco, nenhum prejuízo a quem bebe essa água? Bom, ainda agora, faz o quê? Faz 3 dias, estava conversando lá no supermercado com uma pessoa, com um médico. Ele é urologista. E até perguntei para ele, escuta, estava discutindo isso daí, sobre problema de cálculos renais. O cálculo renal, ele tem uma composição química variada. Não é? Não é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. E a presença do cálculo depende de uma série de fatores. Depende de fatores
malformações renais, problema genético, e até de hábitos, né? Problema de metabolismo, problema de alimentação, etc. Eu acho que a água é o menor dos problemas. Então existe um tipo de cálculo carbonato. Se você tiver um tipo de cálculo carbonato, essa água aí desses poções que é extremamente bicarbonatada, ela não é indicada. Você tem que tomar uma água contrária, uma água com pouco bicarbonato. Eu ouvi também queixas... Mas, só para você ter uma ideia, eu disse essa expressão e ele concordou comigo. Eu disse o seguinte, que qualquer que seja o tipo de cálculo, qualquer que seja o tipo de água, a melhor água é aquela que você toma em grande quantidade. Por quê? Porque todo e qualquer cálculo, uma das grandes razões dele crescer é porque não há meios dos rins eliminar esses cristais. E a única forma dos rins eliminar esses cristais é através de água. Então, quanto mais água você beber, qualquer tipo de água, desde que seja potável, você está bebendo a água adequada. Professor, eu já vi uma queixa de donas de casa aqui em Rio Preto, por exemplo, que a água de Rio Preto causa, por exemplo, nos boxes de chuveiro delas, um esbranquiçamento. É por causa disso também. É exatamente isso daí. Quando você lava o carro, ele deixa secar sozinho, onde estava uma gota fica uma mancha branca. O que é aquilo? Aquilo é o material dissolvido da água, são os sais minerais da água que estão ali. A água aqui no centro da cidade, de Rio Preto, tem muito nitratos. Então, formam-se nitratos de cálcio, nitratos de magnésio, carbonatos de cálcio, carbonato de magnésio, isso tudo fica solubilizado na água. Quando a água evapora, fica apenas aquilo lá. Aquilo não evapora. Então mancha o box. Eu, quando tomo banho, já tenho até um rodinho de borracha, assim, ó, já passo lá. Não ficar manchado. Mancha tudo. Sem dúvida. Isso é evidente, isso é da composição da... Qual é o jeito de fazer isso daí? Vai filtrar? Tem filtros para fazer isso? Tem filtros especiais de laboratório, mas a maioria desses filtros que se vendem comercialmente, eles não... O velho filtro São João não resolve. Não resolve. Nem esses filtros que são vendidos aí com carvão ativado, esses não retiram, não mexem na composição química. O carvão ativado, ele vai retirar o quê? Gosto da água, cloro da água. Mas mexer na composição química não vai mexer. Entendi. Só se ele tiver uma membrana que a gente chama para fazer osmose reversa. Tá certo. Ou então deionizadores. Aí mexe. Professor, vamos falar um pouco sobre um assunto que a gente já, conversando aqui antes de começarmos a gravar o programa, o senhor comentou comigo, eu achei que é bastante importante tocar nesse assunto, a questão da contaminação dos lençóis de água, né? Eu imagino que, sobretudo, esse lençol mais próximo da gente, do Bauru, né? Como estão esses níveis de contaminação hoje numa cidade como Rio Preto? Como evitar isso? Como é que está a questão de perfuração de poço hoje? Eu posso chegar na minha casa e perfurar um poço? Existe um controle maior? Como é que funciona tudo isso, professor? Bem, então vamos por parte. Quando eu falo em contaminação, eu tenho que discriminar. Eu posso ter uma contaminação microbiológica, causada por micro-organismos indesejáveis. Eu posso ter uma contaminação física. Um rio, ele está recebendo o aporte de uma água quente. Então aumentou a temperatura. Isso daí é uma poluição física. Eu posso ter uma poluição química. O que é? São substâncias químicas jogadas na água, ok? Então, quando eu falo em poluição, eu tenho que dizer, olha, poluição física, química ou biológica, ok? Muito bem, em Rio Preto, nós temos um problema sério que é a poluição química por nitratos. O que são nitratos? Os nitratos são compostos orgânicos, neste caso aqui, são compostos orgânicos resultantes do metabolismo de matéria orgânica nitrogenada, proteínas. Certo. Então... Esgoto, por exemplo. Esgoto. Esgoto tem muita matéria orgânica fecal. É rica em fezes, e as fezes são ricas em materiais nitrogenados. Então as proteínas se degradam em ácidos raminados, os ácidos raminados se degradam em amônia, amônia em nitritos, e os nitritos finalmente se oxidam a nitratos. Então quando o esgoto, a rede de esgoto tem vazamento, esse esgoto fica ali, na subsuperfície do solo, 10, 20 metros, até onde tem oxigênio livre, as bactérias vão comer esse material nitrogenado, a amônia, vão transformar a amônia em nitritos, os nitritos em nitratos. Por que elas fazem isso? Para poder retirar energia.
Esses nitratos, eles são compostos extremamente solúveis e estáveis. Quando chove, a água lava o solo e leva lá para baixo, essa água vai levando os nitratos lá para baixo. Também para dentro. Então, o topo do aquífero, onde possa conter ainda oxigênio livre, você tem grande quantidade de nitrogênio nítrico, nitratos. E esses nitratos não são bons para a saúde. Por quê? Porque os nitratos no estômago, eles se transformam em nitritos. E os nitritos, eles se combinam com a hemoglobina do sangue, formando um tipo de hemoglobina chamada metahemoglobina. Qual é o problema da metahemoglobina? A metahemoglobina não transporta ou transporta muito pouco oxigênio. E CO2 ao contrário. Então, à medida que o indivíduo vai tendo uma quantidade de metahemoglobina maior, ele vai ficando com deficiências respiratórias, extremidades azuladas, essa coisa toda. Isso acontece, às vezes, em pessoas de baixa resistência, mas mais comumente em bebês lactentes, 3, 4, 5 meses. Por quê? Porque todos nós nascemos com uma quantidade de metahemoglobina. Com o tempo, vai mudando de meta para hemoglobina. Certo. E um bebê tratado com água rica em nitratos, ao invés da taxa de metahemoglobina diminuir, vai aumentando. Então começam a ficar bebês com as extremidades azuladas, lábios azulados, e dá aquela síndrome que se chama síndrome de bebês de azuis. É chamada de metahemoglobinemia. Sem dúvida. E isso, quando atinge um determinado nível de toxidez, leva a óbito. Muito bem. A Organização Mundial da Saúde e a Saúde Brasileira estabeleceram como limites máximos de nitrato na água 10 mg por litro na forma de nitrogênio nítrico. Muito bem, em Rio Preto, muitos poços têm 10, 15, já cheguei até ter 18, 20 miligramas por litro de nitrato. De onde vem esses nitratos? De redes antigas de esgotos que estão aí. Então, esses nitratos que estão aí, o limite máximo legal é 10 miligramas por litro. E dá para salvar esses poços, professor? Não, porque a rede de esgoto ali na região, você não sabe qual é a mancha de nitrato que está ali. Você tem uma ideia. Onde você tinha uma casa no centro da cidade, uma casa com 4, 5 pessoas, hoje você tem um prédio de apartamento com 200 pessoas. Onde você tinha matéria fecal, que era lançada no esgoto 4 vezes, você tem hoje 200 vezes. Então essa rede antiga... O problema está potencializado, né? Entende? Então, qual é o tamanho dessa mancha? O Comitê de Bacia, do qual nós participamos, está estabelecendo um programa para a contratação de grupos científicos para fazer a avaliação desses nitratos na cidade. Professor, nós temos, esse assunto é muito relevante, sem dúvida nenhuma, mas infelizmente nós estamos chegando ao limite do nosso tempo. Mas antes de encerrarmos, eu pedi rapidamente para o senhor falar sobre a questão da poluição química, né? Que é causada, segundo se suspeita, por exemplo, por postos de combustível, postos de gasolina. Isso existe vazamentos. Então, os vazamentos de tanque, hoje a CETESB tem uma legislação rigorosa. Hoje, dificilmente isso acontece, mas os postos antigos vazam. Esse óleo diesel, gasolina, no solo, eles ficam impregnados no solo e no subsolo. E dificilmente é retirado. Com o tempo, eles vão se transformando em outras substâncias voláteis, e outras substâncias mais simples, porém, de uma toxidez violenta. E isso vai se concentrando no solo, misturados com água subterrânea. À medida que a água subterrânea vai progredindo, isso também vai progredindo. Então, se você pudesse olhar de cima, você vê uma mancha grande desse poluente que a gente chama de pluma. Isso é uma preocupação fantástica. Aterros sanitários podem produzir isso, depósitos de lixo podem produzir isso, poços de gasolinas podem produzir isso, enfim, você tem fontes variadas, depósitos de combustíveis podem produzir isso, que é um problema muito sério. E a remediação disso é extremamente cara. E você tem uma poluição. Você consertou o tanque hoje, mas se a mancha já estiver ali progredindo, ela pode atingir distâncias enormes. Aí depois de 20 anos ainda ela está lá poluindo outros locais. Quanto ao problema de poços, você pode perfurar poços sim, mas você tem que obedecer à lei. A lei exige certas medidas para o benefício do lençol. Se você não as cumprir, o teu poço será clandestino e você será multado. Mas poder pode, desde que se cumpra a lei. Tá certo.
Professor, muito obrigado pela sua presença, por essa aula com a qual o senhor nos brindou hoje aqui no Opinião Cidade. O senhor fica desde já convidado para voltar para cá, aqui, o dia que o senhor quiser, quando o senhor quiser, porque tem tantos assuntos referentes à água que ainda a gente não conseguiu nem abordar. Mas muito obrigado pela presença e volte sempre, professor. Eu agradeço ao convite e estamos à disposição. Afinal, eu sou professor de uma escola pública, pago pelo Estado, e nada mais justo do que aquilo que eu consegui lá, pago pelo Estado, pelo povo, vir aqui para retribuir um pouquinho, retribuir né, um pouco para muito o bacana. povo. Ok? Professor, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Desde já convidando você para acompanhar novamente o nosso programa na segunda-feira, a partir das 12 horas. Até lá, um bom fim de semana, um forte abraço a todos.